Olá, estamos começando o programa Trabalho em Revista. Que instrumentos utilizar e quais as ações devem ser colocadas em prática na Justiça do Trabalho para melhor atender à sociedade? Para tratar desse assunto, nós recebemos o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Oreste Dallazen. Ministro, o senhor proferiu recentemente uma conferência em Cuiabá e falou sobre a modernização da Justiça do Trabalho. O que o senhor destaca dentro dessa modernização? Essa modernização dá-se sob múltiplos aspectos. Em primeiro lugar, na busca de uma legislação processual trabalhista, sobretudo referente à execução, que possa fazer frente à tormentosa situação em que nos encontramos hoje, sobretudo no que diz respeito à execução trabalhista. O grande ponto de gargalo, de estrangulamento do processo trabalhista brasileiro é a execução. Temos quase 2 milhões, no final de 2010, quase 2 milhões e 600 mil processos na fase de execução, ou seja, credores trabalhistas que obtiveram ganho de causa e que ainda não receberam os seus direitos. Então, isso se deve, em parte, à legislação atual, que é defasada. Por isso, nós preparamos um anteprojeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional e que vai dar aos juízes mecanismos, meios de coerção do devedor, de modo a que a execução trabalhista seja muito mais enérgica, muito mais firme, muito mais rigorosa, tendente a compelir o devedor a satisfazer a dívida reconhecida por uma sentença proferida pela Justiça do Trabalho. Modernização também se dá no que se vai implantar muito brevemente, por força de lei recente, a certidão negativa de débito trabalhista como exigência para que as empresas participem de licitação. Até o presente momento, uma empresa que queira participar de uma licitação, ou seja, contratar com o governo, ela precisa obter uma certidão negativa de tributos, mas não precisa ainda hoje de uma certidão negativa de débitos trabalhistas, o que evidentemente é uma anomalia. Essa anomalia foi corrigida por uma lei recente que passará a vigorar em janeiro de 2012, de modo que, de momento, para a implantação dessa certidão negativa, estamos tomando inúmeras providências de cunho administrativo destinadas a que esta certidão seja emitida com fidelidade, de modo a que a empresa que deve não obtenha certidão negativa, obtenha uma certidão positiva, e se ela tiver direito a uma certidão negativa, que seja expedida efetivamente uma certidão negativa. Enfim, a gestão de um tribunal é um grande desafio que impõe ao gestor um vasto campo de atuação. Neste caso da certidão negativa, se houver ainda pendências processuais, a execução estiver em fase provisória, a empresa ela terá, então, a certidão positiva com efeito negativo? Ela terá esse direito? Não é exatamente isto. A lei previu a exigência de certidão negativa, criando 3 tipos de certidão. Haverá a certidão negativa, propriamente dita, para aquela empresa que não tem processo trabalhista ou mesmo que tenha um processo trabalhista contra ela, ainda não se tornou definitiva a decisão proferida no processo trabalhista. Ou seja, tecnicamente ainda não há uma decisão condenatória transitada em julgado. Nesta fase em que a empresa ainda está recorrendo, em que pende de apreciação no tribunal um recurso, a chamada, que pode ser uma fase de execução provisória, não é? Nesta fase ainda, a empresa não é devedora e, portanto, ela ainda tem direito a uma certidão negativa, pelo fato, repito, de não haver débito propriamente dito. No entanto, em dado momento, transita em julgado, torna-se definitiva a condenação e, a partir daí, a empresa se torna devedora. Nesta hipótese, se ela requerer uma certidão negativa, essa certidão sairá positiva. Positiva por quê? Porque pende de pagamento uma dívida reconhecida pela Justiça do Trabalho. Mas o legislador previu uma atenuação do rigor da certidão negativa em favor das empresas, permitindo que, mesmo na existência de
condenação definitiva e, portanto, mesmo que exista um débito, se a empresa quiser discutir na fase de execução o montante desse débito e, eventualmente, queira interpor recurso, desde que ela, empresa devedora, por um débito indiscutível, disponha-se a nomear bens à penhora ou sofra uma penhora em bens que sejam o suficiente para a garantia do crédito, objeto de cobrança coativa, essa empresa terá direito a uma certidão chamada certidão positiva com efeito de negativa. Em outras palavras, se a empresa que deve quiser discutir apenas o montante do débito, quanto é o débito, ela poderá fazê-lo e poderá fazê-lo obtendo uma certidão positiva com efeito de negativa, desde que ela apresente bens para o juiz do trabalho, bens esses que sejam suficientes, em tese, para a cobertura, o pagamento do crédito do reclamante. Uma outra questão bastante premente é o processo judicial eletrônico. Como é que está o cronograma de implantação desse processo na Justiça Trabalhista? A Justiça do Trabalho, dentre todos os segmentos do Poder Judiciário Nacional, talvez seja aquele que primeiro, e essa é a nossa expectativa, a nossa firme esperança, seja o primeiro que vá implantar um processo judicial eletrônico uno e nacional muito brevemente. Muito brevemente, por quê? Porque já a partir de dezembro deste ano iniciaremos a fase de piloto, de experiência no sistema que estamos desenvolvendo presentemente no Tribunal Superior do Trabalho, com uma equipe de cerca de 50 analistas de sistema. Este é um processo eletrônico que não foi criado pela Justiça do Trabalho, que nos chegou por força de convênio celebrado junto ao CNJ e que nos foi transferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Pernambuco. É um sistema público, portanto, e em torno do qual nós estamos desenvolvendo as necessárias adaptações para que ele possa ser amplamente utilizado e utilizado de forma nacional pela Justiça do Trabalho brasileira. Hoje, a necessidade de processo eletrônico é de intuitiva percepção, porque a Justiça se vê a braços com milhões de processos, há um clamor pela razoável duração dos processos judiciais, e notadamente do processo trabalhista, e o processo digital, o processo eletrônico, é uma ferramenta tecnológica utilíssima que nos vai dar, dentre outras vantagens, a maior celeridade, maior rapidez, maior disponibilidade, acessibilidade da justiça, enfim, trará inúmeras vantagens para a sociedade brasileira. De modo que esse processo eletrônico está sendo adaptado, dizia eu, e adaptado com muita rapidez, com muita determinação, porque nele nós divisamos a verdadeira e silenciosa revolução que se fará na Justiça do Trabalho muito em breve. Obrigada, ministro. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já. Você sabia que menores de 14 anos não podem trabalhar? Somente os maiores de 16 anos como empregado, ou a partir de 14 como aprendiz. Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. Uma campanha. Iniciativa Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e Governo de Mato Grosso. Os leilões judiciais integram as ações do Programa de Gestão Estratégica do TRT de Mato Grosso, tornando mais ágil a fase de execução trabalhista. Eles movimentam a economia local, possibilitam ótimas aquisições e garantem a quitação de débito às pessoas que ingressaram com ações trabalhistas. Participe dos leilões e aproveite para realizar bons negócios. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã.
Justiça do Trabalho. 70 anos de justiça social.